O ar quente de julho de 2013 pesava sobre a Rocinha quando Amarildo Dias de Souza voltou para casa carregando uma isca de pescar usada e 10 peixes grandes balançando em suas mãos calejadas. Era domingo, 14 de julho, e o sol estava se pondo por trás dos morros da zona sul do Rio de Janeiro, tingindo de laranja as lajes que subiam como escadaria em direção ao céu. O pedreiro de 43 anos caminhava devagar pelas vielas da maior favela da América Latina, cumprimentando os vizinhos que conhecia desde criança com um aceno de cabeça e o sorriso cansado de quem passou o dia inteiro no mar. Elizabeth estava esperando na porta do barraco de um cômodo só, onde viviam com os 6 filhos. Viu o marido se aproximar e sentiu aquela mistura de alívio e orgulho que sempre sentia quando ele voltava da pescaria com o jantar garantido. Amarildo, conhecido como Boi por causa da força física que usava no trabalho, beijou a esposa na testa e disse que ia rapidinho ao bar do Júlio comprar limão para temperar o peixe. Eram cerca de 8 horas da noite quando ele saiu novamente, e Elizabeth nem imaginou que essa seria a última vez que o veria. Se você está assistindo este vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para continuarmos contando essas histórias que precisam ser lembradas. O bar do Júlio ficava apenas a algumas casas de distância, uma caminhada de menos de 2 minutos pelas ruelas estreitas da Rocinha. Amarildo nem chegou a fazer o pedido. Quando se aproximou do balcão improvisado, onde Júlio vendia refrigerantes, cervejas e temperos, uma viatura da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, parou bem na sua frente. 2 policiais militares desceram do veículo e se dirigiram diretamente a ele. "Você vai ter que vir conosco para uma averiguação", disse um dos agentes sem explicar o motivo. Amarildo tentou argumentar, falou que era trabalhador, que estava apenas comprando limão para o jantar da família, mas não adiantou. Os policiais o colocaram na viatura e partiram em direção à sede da UPP da Rocinha. Os vizinhos que presenciaram a cena não estranharam muito no primeiro momento. Era comum ver moradores sendo levados para averiguação, especialmente nos finais de semana, quando a polícia intensificava as operações na comunidade. A UPP da Rocinha havia sido instalada em setembro de 2012, como parte do programa de pacificação do governo estadual, que prometia trazer paz às favelas do Rio de Janeiro antes da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Mas muitos moradores já sabiam que a realidade era bem diferente do que prometiam os discursos oficiais. Naquele final de semana, a Rocinha estava particularmente tensa. Entre os dias 13 e 14 de julho, uma operação chamada Paz Armada havia mobilizado mais de 300 policiais na comunidade. A justificativa oficial era a prisão de suspeitos de tráfico de drogas e o combate ao crime organizado, mas os moradores sabiam que essas operações frequentemente resultavam em abusos, prisões arbitrárias e violência. 30 pessoas foram detidas durante a operação, incluindo várias que, como Amarildo, não tinham qualquer envolvimento com atividades criminosas. Amarildo Dias de Souza tinha nascido e crescido na Rocinha. Era o 7º de 12 irmãos, filho de uma empregada doméstica chamada Maria das Dores e de um pescador que mal conseguia sustentar a família numerosa. Analfabeto, ele só sabia escrever o próprio nome, aprendido com muito esforço depois de adulto. Começou a trabalhar aos 12 anos vendendo limão nas ruas da comunidade, carregando caixotes pesados que fortaleceram seus músculos e lhe renderam o apelido que o acompanharia pela vida toda. Aos 43 anos, Amarildo era conhecido na Rocinha como um homem trabalhador e honesto.
Trabalhava como ajudante de pedreiro e fazia bicos na comunidade. Pintava casas, carregava material de construção, consertava o que aparecesse. Era um gigante gentil, sempre disposto a ajudar os vizinhos em troca de alguns trocados, ou mesmo gratuitamente quando a situação da família estava apertada. Não bebia, não se envolvia em confusões e sua ficha na polícia estava completamente limpa. Era exatamente o tipo de pessoa que o programa de pacificação dizia proteger. O barraco onde vivia com Elizabeth e os 6 filhos ficava na parte mais íngreme da rocinha, numa área onde as casas se equilibravam umas sobre as outras como cartas em um castelo prestes a desmoronar. O único cômodo servia como sala, quarto e cozinha. E a família dividia um colchão no chão e algumas cadeiras de plástico quebradas. Não era muito, mas era o lar que Amarildo havia construído com o suor de décadas de trabalho pesado. Elizabeth cuidava dos filhos e fazia faxinas ocasionais em casas da Barra da Tijuca e de Ipanema, enfrentando horas de trânsito em ônibus lotados para ganhar o suficiente para complementar a renda da família. Quando Amarildo não voltou do bar do Júlio naquela noite de domingo, Elizabeth primeiro achou que ele havia encontrado algum vizinho e ficado conversando. Mas à medida que as horas passavam e ele não aparecia, a preocupação começou a crescer. Os filhos perguntavam onde estava o pai e ela não sabia o que responder. Saiu para procurá-lo pela vizinhança, bateu na porta do bar do Júlio, perguntou para todos que encontrou pelo caminho. Foi quando Júlio contou o que havia visto. Os policiais levando Amarildo na viatura da UPP. Na segunda-feira, 15 de julho, Elizabeth caminhou até a sede da UPP da Rocinha para perguntar pelo marido. O prédio da unidade ficava numa das principais entradas da favela, uma construção moderna que contrastava com as casas de tijolo aparente e lajes inacabadas ao redor. 2 policiais a atenderam na recepção e consultaram uma prancheta com anotações. Seu marido foi liberado ontem mesmo, logo após a averiguação, disse um deles, sem levantar os olhos do papel. Se ele não voltou para casa, não é problema nosso. Elizabeth insistiu. Explicou que Amarildo nunca havia sumido assim, que algo estava errado, mas os policiais foram categóricos. Ele havia sido liberado e eles não sabiam de mais nada. Durante toda aquela segunda-feira, Elizabeth percorreu a Rocinha em busca do marido. Conversou com dezenas de vizinhos, visitou parentes, foi aos bares e pontos de encontro que Amarildo frequentava. Ninguém o havia visto desde domingo à noite. A cada hora que passava, a angústia crescia como uma pedra no peito. Elizabeth conhecia outras famílias que haviam perdido filhos e maridos em operações policiais. Sabia que nem sempre os corpos eram devolvidos às famílias. Sabia que perguntas demais podiam trazer ainda mais problemas. Na terça-feira, 16 de julho, Elizabeth tomou a decisão mais difícil de sua vida. Acompanhada da cunhada Vanessa e de um vizinho que sabia ler e escrever, ela desceu o morro e foi até a 10ª Delegacia de Polícia Civil, no Leblon, para registrar o desaparecimento de Amarildo. O delegado que a atendeu foi educado, mas cético. Senhora, seu marido foi liberado pela UPP. Pode ter arrumado outra mulher, pode ter ido embora por qualquer motivo. Vamos aguardar mais alguns dias antes de abrir uma investigação. Elizabeth saiu da delegacia sentindo que ninguém levava seu desespero a sério. Os dias se arrastavam como meses para a família de Amarildo. Elizabeth mal conseguia dormir. Os filhos choravam perguntando quando o pai voltaria, e a falta de dinheiro começou a apertar. Amarildo era o principal provedor da família, e sem seu trabalho como pedreiro, Elizabeth teve que se desdobrar entre os cuidados com os filhos e a busca desesperada por trabalhos extras. Os vizinhos ajudavam como podiam, trazendo comida, oferecendo apoio emocional, mas todos sabiam
que a situação estava se tornando insustentável. Durante a segunda semana de julho, Elizabeth procurou organizações de direitos humanos e advogados que trabalhavam com casos de violência policial. Foi assim que conheceu João Tancredo, um advogado experiente em casos de desaparecimento forçado, que aceitou representar a família gratuitamente. Tancredo havia lidado com dezenas de casos similares ao longo dos anos e sabia exatamente quais passos seguir. Ele orientou Elizabeth a documentar tudo, a procurar testemunhas, a insistir nas investigações oficiais. A primeira grande pista do que realmente havia acontecido com Amarildo veio de uma fonte inesperada. Uma moradora da Rocinha, que pediu para não ser identificada, procurou Elizabeth e contou uma história perturbadora. Ela disse ter ouvido gritos vindos da sede da UPP na noite em que Amarildo desapareceu. Gritos de dor, de alguém implorando para parar, que duraram mais de 2 horas. A mulher disse que não foi a única a ouvir, que outros vizinhos também escutaram, mas todos estavam com medo de falar. Essa informação mudou completamente a perspectiva do caso. Não se tratava mais de um simples desaparecimento, mas possivelmente de tortura e assassinato dentro da própria sede da polícia. João Tancredo imediatamente protocolou uma petição na Justiça pedindo o acesso às câmeras de segurança da UPP e aos registros de entrada e saída da unidade. A resposta que recebeu foi que 2 câmeras de segurança que ficavam em frente à sede da UPP haviam apresentado problemas técnicos exatamente na noite do desaparecimento de Amarildo. A coincidência era absurda demais para ser acreditada. Das 84 câmeras de segurança instaladas na Rocinha, apenas as 2 que ficavam em frente à UPP haviam queimado naquela noite específica. Além disso, o GPS dos carros da polícia também havia sido misteriosamente desligado durante o período em que Amarildo supostamente foi liberado. Era como se alguém tivesse deliberadamente apagado todas as evidências do que realmente aconteceu naquela noite. A empresa responsável pela manutenção das câmeras, a EMIV, confirmou que os equipamentos estavam danificados, mas afirmou que falhas eram comuns devido à instabilidade da rede elétrica na região. No entanto, técnicos independentes consultados por João Tancredo disseram que era extremamente improvável que 2 câmeras no mesmo local fossem danificadas simultaneamente por problemas elétricos, especialmente considerando que todas as outras câmeras da área continuaram funcionando normalmente. Enquanto isso, a versão oficial da polícia começou a mudar. Inicialmente, os agentes disseram que Amarildo havia sido liberado após uma averiguação de rotina. Depois, começaram a sugerir que ele pode ter sido confundido com um traficante procurado pela justiça. Mais tarde, insinuaram que ele tinha ligações com o tráfico de drogas, apesar de sua ficha criminal estar completamente limpa. Cada nova versão parecia uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. Elizabeth não aceitava essas explicações. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém e sabia que ele jamais se envolveria com o tráfico. Amarildo tinha medo até de passar perto dos pontos de vendas de drogas na comunidade, sempre orientava os filhos a se afastarem de qualquer confusão. Era um homem simples, trabalhador, que sonhava apenas em dar uma vida melhor para a família. A ideia de que ele pudesse ser confundido com um criminoso era absurda para quem o conhecia. A pressão sobre as autoridades começou a crescer quando organizações de direitos humanos locais e internacionais passaram a acompanhar o caso. O desaparecimento de Amarildo ganhou destaque na imprensa nacional exatamente no momento em que o Brasil vivia uma onda de protestos massivos. As manifestações de junho de 2013, que começaram contra o aumento das passagens de ônibus, haviam se espalhado por todo o país e incorporado diversas pautas, incluindo a violência policial e a impunidade.
Foi nesse contexto que a pergunta "Cadê o Amarildo?" começou a ecoar pelas ruas do Rio de Janeiro e depois por todo o Brasil. Cartazes com o rosto do pedreiro desaparecido apareceram em manifestações em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e dezenas de outras cidades. A hashtag "Ache onde está Amarildo" viralizou nas redes sociais. O caso, que começou como o drama silencioso de uma família pobre da Rocinha, havia se tornado um símbolo nacional da luta contra a brutalidade policial. O governador do Rio de Janeiro, na época, Sérgio Cabral, se viu obrigado a dar declarações públicas sobre o caso. Cabral era um dos principais defensores do programa das UPPs e via no desaparecimento de Amarildo uma ameaça à reputação de seu projeto político. Ele prometeu uma investigação rigorosa e disse que os responsáveis seriam punidos, mas suas palavras soavam vazias para Elizabeth e para milhares de manifestantes que ocupavam as ruas cobrando respostas. Em agosto de 2013, um mês após o desaparecimento, a Polícia Civil finalmente abriu uma investigação formal. O delegado responsável pelo caso, Mário Palumbo, passou a interrogar os policiais militares que estavam de serviço na UPP da Rocinha, na noite de 14 de julho. As versões apresentadas pelos agentes eram conflitantes e cheias de lacunas. Alguns disseram que nem se lembravam de Amarildo. Outros afirmaram que ele foi liberado rapidamente, mas nenhum conseguiu explicar por que não havia registros de sua saída da unidade. Durante os interrogatórios, começaram a surgir detalhes perturbadores sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Um dos policiais, pressionado pelas inconsistências em seu depoimento, acabou admitindo que Amarildo foi submetido a procedimentos de interrogatório mais rigorosos na tentativa de obter informações sobre um suposto depósito de armas na comunidade. Quando questionado sobre que tipo de procedimentos, o policial se calou e pediu para falar com um advogado. A investigação revelou que Amarildo foi levado para uma sala nos fundos da sede da UPP, longe da vista de câmeras e testemunhas. Lá ele foi interrogado por 4 policiais que queriam informações sobre traficantes e esconderijos de armas na Rocinha. Amarildo, que realmente não sabia de nada, não conseguia dar as respostas que os policiais queriam ouvir. Foi quando começou a tortura, que duraria mais de 2 horas e terminaria com sua morte. Segundo o laudo da perícia, que seria divulgado meses depois, Amarildo foi submetido a choques elétricos, espancamento e asfixia com sacos plásticos. Os policiais usaram um método conhecido como telefone, aplicação de choques elétricos nos ouvidos, e também o pau de arara, posição em que a vítima fica pendurada de cabeça para baixo. A tortura foi tão intensa que Amarildo acabou tendo convulsões epiléticas e perdeu a consciência. Os policiais tentaram reanimá-lo, mas ele já estava morto. O pânico tomou conta dos 4 policiais diretamente envolvidos na tortura. Eles chamaram outros colegas, incluindo o comandante da UPP, Major Edson Santos, que decidiu encobrir o crime. A partir desse momento, mais de 20 policiais se tornaram cúmplices no desaparecimento do corpo de Amarildo e na tentativa de criar uma versão falsa dos fatos. O Major Santos chegou a subornar uma moradora da Rocinha, Lúcia Helena da Silva Batista, para que ela mentisse em seu depoimento e ligasse a morte de Amarildo ao tráfico de drogas local. O corpo de Amarildo foi retirado da sede da UPP em uma motocicleta coberta com lona durante a madrugada. Imagens de câmeras de segurança de ruas próximas, descobertas meses depois pela investigação, mostraram veículos do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, entrando e saindo da Rocinha durante a noite, carregando algo que poderia ser compatível com um corpo humano.
O corpo foi levado para uma localização desconhecida e nunca mais foi encontrado, apesar de buscas extensivas em aterros sanitários, terrenos baldios e áreas rurais da região metropolitana do Rio. Elizabeth soube dos detalhes da morte do marido através dos jornais, meses depois do desaparecimento. Ela estava em casa quando uma vizinha bateu na porta, segurando um jornal com a manchete sobre a tortura e assassinato de Amarildo. Elizabeth desmoronou. Saber que o marido havia morrido já era devastador, mas descobrir que ele foi torturado por mais de 2 horas, que implorou pela vida, que sofreu de uma forma que ela nem conseguia imaginar, foi um golpe do qual ela nunca se recuperaria completamente. Os filhos de Amarildo reagiram de formas diferentes à notícia. Romeu, o mais velho, que tinha apenas 14 anos, se tornou revoltado e passou a ter problemas na escola. As meninas choravam constantemente e faziam perguntas que Elizabeth não sabia como responder. Como explicar para uma criança que o pai foi morto por pessoas que deveriam proteger a comunidade? Como fazer uma criança entender um mundo onde a polícia mata trabalhadores inocentes e depois faz o corpo desaparecer como se a pessoa nunca tivesse existido? A comunidade da Rocinha se mobilizou em torno da família de Amarildo. Vizinhos organizaram protestos, coletas de dinheiro e atos de solidariedade. A laje em frente ao barraco da família se transformou em um ponto de encontro para manifestações, com cartazes, velas e flores em memória do pedreiro desaparecido. Elizabeth, que antes era uma dona de casa anônima que mal saía da comunidade, se viu transformada em um símbolo da luta contra a violência policial. Em outubro de 2013, 3 meses após o desaparecimento, finalmente chegaram as primeiras prisões. O Ministério Público denunciou 25 policiais militares pelo assassinato e desaparecimento de Amarildo. 10 foram presos preventivamente, incluindo o Major Edson Santos e os 4 policiais diretamente envolvidos na tortura. A prisão dos policiais foi recebida com festa na Rocinha, mas Elizabeth sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa batalha judicial. O julgamento dos policiais começou em 2015 e se estendeu por meses. Elizabeth compareceu a todas as audiências, acompanhada por advogados de direitos humanos e ativistas que transformaram o caso em uma causa nacional. Durante os depoimentos, detalhes ainda mais chocantes foram revelados. Os policiais não só torturaram Amarildo até a morte, como depois riram e fizeram piadas sobre o ocorrido. Um deles chegou a dizer que mais um elemento foi retirado de circulação. A defesa dos policiais tentou de tudo para absolvê-los. Argumentaram que Amarildo tinha ligações com o tráfico, que ele resistiu à prisão, que sua morte foi acidental. Contrataram advogados caros e usaram todas as brechas legais possíveis para retardar o processo. Enquanto isso, Elizabeth e os filhos viviam na miséria, dependendo de doações e da solidariedade dos vizinhos para sobreviver. A ironia era cruel. Os assassinos de Amarildo continuavam recebendo seus salários da polícia militar, enquanto a família da vítima passava necessidades. Em fevereiro de 2016, finalmente veio a primeira condenação. 12 dos 25 policiais denunciados foram condenados em primeira instância por tortura, assassinato e ocultação de cadáver. As penas variaram entre 12 e 23 anos de prisão. O Major Edson Santos recebeu a pena máxima. Foi uma vitória parcial para Elizabeth e para todos que acompanharam o caso, mas ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Os recursos judiciais se seguiram, como era esperado. Em segunda instância, 4 dos 12 condenados foram absolvidos, e as penas dos outros 8 foram mantidas. Elizabeth assistiu a esse vai-e-vem judicial com uma mistura de esperança e desespero. Cada audiência significava reviver a dor da perda.
Cada recurso prolongava sua agonia. Ela só queria justiça para o marido e paz para criar os filhos. Mas o sistema judicial brasileiro parecia determinado a tornar esse processo o mais longo e doloroso possível. Em 2023, 10 anos após o desaparecimento de Amarildo, a situação era ainda mais revoltante. Dos 8 policiais condenados em segunda instância, nenhum estava preso. Todos conseguiram habeas corpus ou outros recursos que os mantiveram em liberdade. Pior ainda, 6 dos condenados continuavam trabalhando na polícia militar, recebendo salários pagos com dinheiro público. Era como se o Estado brasileiro estivesse recompensando os assassinos de Amarildo em vez de puni-los. Elizabeth, agora com mais de 50 anos, carregava no rosto as marcas de uma década de luta por justiça. Seus cabelos haviam embranquecido precocemente. Sua voz havia perdido a doçura que tinha quando Amarildo ainda estava vivo. Ela se tornara uma ativista involuntária. Uma mulher que nunca quis estar sob os holofotes, mas que foi obrigada pelas circunstâncias a se tornar a voz de seu marido morto. Participava de manifestações, dava entrevistas, ia a congressos sobre direitos humanos, sempre repetindo a mesma pergunta que já havia se tornado seu grito de guerra. Cadê o Amarildo? Os filhos de Amarildo cresceram sem o pai, marcados para sempre pela violência que destroçou sua família. Romeu, que hoje é um homem adulto, nunca conseguiu superar completamente a revolta pela morte do pai. As filhas se casaram e tiveram filhos, mas todas carregam a cicatriz da perda e do abandono do Estado brasileiro. Nenhuma delas confia na polícia, nenhuma acredita que a justiça funciona para pessoas como elas. O legado de Amarildo para seus filhos foi uma lição amarga sobre como funciona o mundo para os pobres e negros no Brasil. A Rocinha hoje é diferente da que Amarildo conheceu. A UPP foi oficialmente extinta em 2018, reconhecidamente um fracasso. O programa, que prometia trazer paz às favelas, deixou como legado centenas de mortos, dezenas de desaparecidos e um rastro de desconfiança entre a polícia e as comunidades. O prédio onde Amarildo foi torturado e morto continua lá, agora ocupado por uma unidade policial comum, como se nada tivesse acontecido. Não há placas, não há memoriais, não há nada que lembre do crime cometido ali. Elizabeth ainda mora no mesmo barraco onde vivia com Amarildo, agora sozinha, desde que os filhos saíram de casa. Nas paredes, fotos amareladas do marido dividem espaço com recortes de jornais sobre o caso e cartazes de manifestações. É um altar improvisado para um homem que se tornou símbolo involuntário de uma luta que continua. Ela mantém a casa exatamente como estava no dia em que Amarildo desapareceu, como se ele fosse voltar a qualquer momento com peixes frescos para o jantar. A pergunta, cadê o Amarildo? Continua sem resposta não apenas no sentido literal, seu corpo nunca foi encontrado, mas também no sentido simbólico. Cadê a justiça que foi prometida? Cadê a punição para os culpados? Cadê a reforma da polícia que deveria ter impedido outros casos como esse? Cadê o Estado de Direito que deveria proteger os mais vulneráveis? Cadê a humanidade que deveria impedir que um trabalhador seja torturado até a morte por não ter informações que não possuía? O caso Amarildo expôs as vísceras podres do sistema de segurança pública brasileiro. Mostrou que as UPPs eram apenas uma maquiagem para encobrir a mesma violência policial de sempre. Revelou que a tortura continuava sendo uma prática rotineira nas delegacias e unidades policiais, apesar de ser crime desde 1997. Demonstrou que a impunidade não é uma falha do sistema, mas sim uma característica estrutural que protege os agentes do Estado, mesmo quando cometem os crimes mais bárbaros. 10 anos depois, o Brasil continua sendo um dos países que mais mata no mundo,
e a polícia brasileira continua sendo uma das mais letais do planeta. A cada ano, milhares de pessoas são mortas por policiais, a maioria jovens negros e pobres das periferias. Muitas famílias vivem o mesmo drama que a família de Amarildo viveu. A dor da perda, a busca por justiça, a luta contra a máquina de impunidade do Estado. Elizabeth se tornou uma espécie de mãe simbólica para todas essas famílias. Uma mulher que transformou sua dor pessoal em luta coletiva. A história de Amarildo não é apenas sobre um pedreiro que foi morto por policiais corruptos. É sobre um país que construiu suas instituições sobre a violência e a opressão dos mais pobres. É sobre um Estado que promete proteção, mas entrega morte. É sobre uma sociedade que se acostumou com a brutalidade e trata casos como o de Amarildo como estatística. É sobre a distância abissal entre os direitos garantidos na Constituição e a realidade vivida nas favelas e periferias brasileiras. Hoje, quando Elizabeth sobe na laje de sua casa e olha para o movimento da Rocinha, ela vê uma comunidade que continua vivendo sob o jugo da violência policial. Vê jovens sendo abordados brutalmente. Vê famílias sendo humilhadas em operações que mais parecem invasões de guerra. Vê mães chorando filhos mortos em confrontos que, na verdade, são execuções sumárias. Vê que a morte de Amarildo não serviu para mudar nada, que sua luta por justiça não impediu que outras famílias passassem pelo mesmo drama. Mas Elizabeth não desiste. Todos os dias 14 de cada mês, ela faz uma caminhada pela Rocinha, lembrando do marido e cobrando justiça. Carrega uma foto de Amarildo e repete para quem quiser ouvir: "Meu marido era trabalhador, era honesto, não fez mal a ninguém. Ele foi morto por policiais que deveriam proteger nossa comunidade. Eu não vou descansar enquanto esses assassinos não forem presos. Cadê o Amarildo? Cadê a justiça?" A pergunta ecoa pelas vielas da Rocinha, sobe pelos morros do Rio de Janeiro, atravessa o Brasil e chega aos ouvidos de quem ainda tem consciência. É uma pergunta que incomoda porque não tem resposta satisfatória. É uma pergunta que denuncia porque expõe a hipocrisia de um sistema que promete igualdade, mas entrega discriminação. É uma pergunta que resiste porque se recusa a aceitar que a morte de um trabalhador inocente seja esquecida. Amarildo Dias de Souza virou nome de rua, de escolas, de centros de direitos humanos. Virou símbolo de resistência, bandeira de luta, grito de guerra contra a impunidade. Mas Elizabeth preferia que ele tivesse continuado sendo apenas o boi da Rocinha, o pedreiro que pescava aos domingos e voltava para casa com o jantar da família. Preferia ter o marido vivo e desconhecido a ter um mártir morto e famoso. Preferia a paz do anonimato, a dor da luta por justiça. O sol se põe sobre a Rocinha como se punha naquela noite de 14 de julho de 2013. As mesmas vielas estreitas, as mesmas casas empilhadas no morro, os mesmos trabalhadores voltando para casa após um dia de labuta. Mas algo mudou para sempre. Onde antes havia a esperança de que as UPPs trouxessem paz, hoje há a certeza de que apenas trouxeram uma violência maquiada de política pública. Onde antes havia confiança na possibilidade de mudança, hoje há o conhecimento amargo de que o Estado brasileiro não protege os pobres, os mata. Elizabeth continua esperando. Espera que os assassinos do marido sejam finalmente presos. Espera que o corpo de Amarildo seja encontrado para que ela possa fazer um velório digno. Espera que a justiça brasileira funcione ao menos uma vez para uma família pobre da Rocinha. Espera que a morte do marido sirva para alguma coisa, que impeça outras mortes, que mude alguma coisa neste país construído sobre o sangue dos invisíveis. Mas enquanto espera, Elizabeth não se cala.
Sua voz continua ecoando pelas ruas, sua dor continua incomodando as consciências adormecidas, sua luta continua lembrando que por trás de cada estatística de violência policial há uma família destroçada, há sonhos interrompidos, há vidas que importam mesmo quando o Estado insiste em tratá-las como descartáveis. A pergunta "Cadê o Amarildo?" se tornou uma pergunta muito maior. Cadê a humanidade do Estado brasileiro? Cadê a proteção prometida na Constituição? Cadê o país justo e igualitário que existe apenas no papel? A resposta continua no vento que sopra sobre a Rocinha, na lágrima que teima em brotar dos olhos de Elizabeth, no silêncio ensurdecedor de um sistema de justiça que funciona perfeitamente para alguns. Para outros, como Amarildo Dias de Souza, o pedreiro que só queria comprar limão para temperar o peixe do jantar, o sistema funciona como uma máquina de moer gente pobre, como uma engrenagem de perpetuar desigualdades, como uma fábrica de produzir dor e impunidade em proporções industriais.